Estamos aqui no Espaço Multicultural, Kátia Macabu, recebendo hoje uma palestrante muito especial, porque nós estamos encerrando hoje o nosso podcast teatral, nosso projeto que foi contemplado pelo edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o edital Retomada Cultural, apoiada pela Lei Aldir Blanc, o governo do Estado e o governo federal. Então, nessa retomada cultural, o Espaço resolve fazer um projeto que traz o teatro para um outro lugar, o lugar da audição, como se a gente estivesse falando das antigas radionovelas, o audiodrama A Revolução das Mulheres. Então, a Liana, que é a nossa palestrante de hoje, ela é uma das integrantes, a mais antiga do grupo, né? Do grupo Nós do Teatro, e ela se prontificou a conversar conosco, porque ela tem uma formação bastante ampla, ela é professora de geografia, mestre em ensino de geografia, é professora também de teatro, né? E ela se dedica a estudar também as questões da cultura no seu território. Então, ela achou bastante interessante conversar conosco e a gente topou fazer essa palestra, né, Liana, sobre o texto que a gente transformou em podcast, A Revolução das Mulheres, né, do Aristófanes, e ela vai fazer um paralelo entre a Revolução das Mulheres e a participação política das mulheres hoje e lá na Grécia Antiga, né? Especialmente na cidade de Atenas, onde a história acontece. Então, eu convido a todos vocês, me apresentando agora, sou a Kátia Macabu, eu tenho olhos claros, castanhos claros, cabelos castanhos claros e curtos, uso óculos, estou com batom vermelho, estou de brincos e colar, combinando, e uma blusa branca. Atrás de mim tem uma estante, e estou aqui, como disse, no nosso espaço. E a Liana, eu vou dizer a vocês que, além dela ser tudo isso, ela é a minha filha. E, por isso, ela colabora conosco em todas as atividades, seja dentro do grupo Nós do Teatro, na produção, como atriz, como figurinista, como iluminadora, sonoplasta, né? Então, ela já nasceu dentro do grupo. Aliás, foi ela que deu um nome ao grupo, né? Ainda com 10 anos de idade. E agora ela vai falar um pouquinho e nós vamos escutar a apresentação da Liana. É com você, Liana. Olá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto, né? O contexto, né? Acho que todo mundo já ouviu. Quem não ouviu, o audiodrama está em todos os canais aí de áudio, né? Especializados em podcast e no YouTube do Espaço Multicultural Kátia Macabu, a interpretação em Libras, para que vocês possam acompanhar, né, e entender também um pouco o que a gente está falando aqui, né, o que a gente vai propor aqui de análise desse texto, do contexto histórico da Grécia Antiga e do contexto que nós temos hoje no Brasil, né, 2021. Bom, como a Kátia me apresentou, eu sou a Liana, sou formada em teatro e em geografia, então essa relação política e histórica também faz parte, né, dessa minha formação. Eu tenho cabelos claros, longos, médios, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa do Espaço Multicultural vermelha. Atrás de mim tem um armário marrom. Isso. Essa é a minha descrição. Vejamos. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela
para que todos possam visualizar alguns slides que eu fiz, só para que todo mundo consiga acompanhar a ideia, né, que eu estou trazendo aqui. Então, como já foi dito, o título que eu dei foi A Revolução das Mulheres, que é o título da peça, e a participação política das mulheres hoje e na Grécia Antiga. Para começar a entender um pouco desse contexto, vamos entender quem é o autor, né? O Aristófanes, que foi quem criou essa história. O Aristófanes era um comediógrafo, então nós chamamos de uma comédia grega, não de uma tragédia grega, como são as mais conhecidas, né? As comédias são menos conhecidas. Ele nasce em Atenas por volta aí de 445 a.C. E ele escreveu várias e várias comédias, cerca aí de 40 é o que se tem notícia, né? Mas só 11 sobreviveram, né? Desde aquele período até hoje, muita coisa se perdeu, né? E aí, uma historiadora do teatro, da arte, a Margot Bertoldi, ela faz a observação, né, de que a obra do Aristófanes ela tem passagens de muita agressividade que alternam com estrofes de corais, né, de coros, muito bonitas, né, uma beleza muito grande. Então, ele tem essa correlação aí da agressividade com o lirismo, né? E traz aí uma ironia, né? Que ela diz que é uma ironia mordaz, com as suas alfinetadas, o escárnio, né? E sempre a preocupação com a democracia. Então, é uma comédia que tem o objetivo de alfinetar, de falar de questões políticas muito fortes, né? Essa comédia grega, vamos ver um pouquinho sobre ela. A comédia grega antiga, ela tem essa característica de ser política. Ela discute a polis, né? A cidade-estado. E aí vamos falar especificamente de Atenas, que era dentre as cidades-estados junto com Esparta, né, a mais importante, né, o seu caráter, a sua questão política, principalmente, né, Esparta tinha muita questão militar e Atenas mais na questão política. E então a comédia grega ela fala sobre a polis, sobre as suas instituições. E Aristófanes era o seu principal representante, né? Ele que fazia essas comédias, essas peças com críticas a essas autoridades. E as autoridades podiam ser autoridades políticas, religiosas ou intelectuais. E aí vem a questão que ele fala também dos filósofos, ou conhecidos como sofistas, né? Que é parte do que ele está tentando alfinetar na peça A Revolução das Mulheres. Essas autoridades então, eram substituídas por ele, nas suas peças, por personagens marginalizados da sociedade. Quem eram os marginalizados da sociedade? O camponês pobre e a mulher. Eram as pessoas marginalizadas na sociedade ateniense. Então, na época de Aristófanes, a comédia correspondia à imprensa. Vejam só, a comédia, pelo seu caráter de trazer as questões que estavam, né, no contexto daquela sociedade, ela não inventava uma história, ela estava ali trazendo, de certo modo, o que estava se passando, ela era como se fosse a imprensa, né? Porque ela trazia as questões, as discussões, as críticas das instituições e aos políticos, e principalmente aos corruptos, aos abusos de autoridade, as peças de teatro, até as peças de teatro ele criticava, né? Outros tipos de peças de teatro.
Então, a comédia grega ela tinha esse contexto, né, como se fosse uma crônica, né, vamos dizer assim, daquela sociedade. E a peça, especificamente, ela vai tratar de quê? Ela é escrita com o objetivo de satirizar as teorias de alguns filósofos da época, né, como eu falei, principalmente sofistas, que mais tarde isso se cristalizaria no texto, né, do Platão, A República, né? Essas mulheres elas são lideradas pela Valentina, que a ideia dela, né, é criar ali um contexto em que as mulheres tomem o poder. Porque, segundo ela, o cuidar da cidade era como cuidar da casa. Então, cuidar da casa, as mulheres sabiam melhor do que os homens e iam dar conta das questões existentes ali, dos conflitos, as desigualdades, principalmente a questão econômica. Então, ela reúne esse grupo de mulheres para fazer, digamos assim, a revolução, né? Algumas traduções desse texto chamam também de Assembleia de Mulheres, porque dentro da história da peça, elas estão indo para a Assembleia, para o local onde era reunido, onde os homens, né, se reuniam para discutir as questões da cidade. E aí ela tem essa figura também, e o Aristófanes também traz essa figura da mulher forte e decidida a falar em outras peças, como está citado aí, né, a Lisístrata, que é da Greve dos Sexos, ela também tem essa postura, as duas têm uma postura semelhante, né? Então, a ideia da peça é que elas vão tomar o poder porque os homens são incapazes. Não dá certo, tem miséria, tem conflitos, então as mulheres vão resolver. Elas criam aí, criam não, elas impõem, vamos falar a palavra correta, né? Elas impõem a eles uma nova constituição e que a base é na comunidade de bens. Então, se eliminaria a miséria, mas se eliminaria também a propriedade, de certa forma. Né? Tudo seria de todos. Então, ela traz, né, mais ou menos esse contexto de não ter mais ricos e pobres, que todo mundo vai estar ali, vai ter uma refeição única, vai estar todo mundo junto, e inclusive, né, há uma, vamos dizer, como que eu posso falar, uma compartilhamento das mulheres, porque não vai haver aí uma lei que ela impõe, né? Ouçam lá o podcast para vocês entenderem melhor. Mas ela vai meio que impor uma lei que diz que os homens, para estar com as mulheres mais jovens, terão que primeiro estar com as mulheres mais velhas. Isso gera uma grande questão na história. E aí traz um outro lado também das comédias, que era esse lado. Não é grotesco a palavra. Ai, esqueci a palavra que eu queria dizer. Fala que eles trazem muito essa questão sexual, né? Esse escárnio, né? Mas jocoso para o lado sexual. Então, nesse contexto, ele traz um pouco isso, traz essa coisa mais também da sexualidade que era muito presente nas comédias, né? Essa coisa mais escatológica também, que era muito forte, né? Era essa palavra que eu queria lembrar. Enfim, mas
que cidade é essa que a gente está falando? Que contexto é esse? Que mulheres são essas? Qual é a situação delas nesse período da Grécia? Né? Então, nós estamos falando da organização social de Atenas, especificamente, como eu falei. O Aristófanes era ateniense, então ele via a sua cidade e retratava a sua cidade nas suas histórias, né? Tentando ali discutir um pouco o que estava acontecendo. Então, de maneira geral, né, o contexto geral era o seguinte: nesse período que foi escrita a peça, foi um período próximo à Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra longa entre Atenas e Esparta. E várias questões estavam surgindo na sociedade ateniense, disputas, enfim. Então, houve uma reforma proposta pelo Solon, e o Solon propõe várias questões que eram muito fortes da sociedade ateniense para serem reformadas. Uma delas é a questão da escravidão por dívida. Ele acaba com essa ideia de a escravidão por dívida. E assim você tem os cidadãos com menos problemas nesse quesito financeiro. Então, você tem menos diferenças entre as pessoas e diminui a escravidão, inclusive, né? Porque você não podia pagar e tudo mais, e aí ficava com dívida com fulaninho. E aí virava escravo. Então, ele acaba com essa ideia. E todos os cidadãos passam a ter direitos políticos. Então, eles podem ser governantes ou podem ser eleitores, quer dizer, eles podem opinar na chamada democracia grega, democracia ateniense. Mas não era bem assim, porque ainda existia uma divisão social por diferenças econômicas, o que formava castas. E nessa ascensão política, os cargos mais altos eram da elite. Continuavam sendo destinados à elite, e os cidadãos com menos recursos ficavam nas camadas inferiores dessa organização. Então, na verdade, não se tinha uma democracia, por assim dizer. Alguns autores falam, inclusive, que não era uma democracia, era uma oligarquia, né? Mas já era uma diferença do que existia antes, que nem todos podiam participar, enfim. Então há uma mudança nesse contexto, a partir desse momento da reforma. Né? Então, uma mudança aí na participação, querendo que as pessoas participem mais para diminuir também os conflitos. E aí o outro ponto, né, proposto nesta reforma era a questão da mulher. E aí vamos ver essa mulher, quem era, o que ela fazia. A mulher vivia no contexto da casa. A casa era o espaço da mulher. Ela não mantinha relações fora do ambiente da sua casa. Ela não tinha essa questão de sair, de conversar com outras pessoas. Não, era o seu ambiente familiar, o seu marido, o seu pai. Era muito restrito o espaço da mulher. Ela não tinha voz, ela não tinha espaço, na verdade. Nessa sociedade, a mulher cabia estar na casa. Né? Eu até botei aí uma figurinha para representar, né? Esqueci até de comentar a figurinha que eu botei lá quando eu falei da peça, né? Vou voltar lá só para mostrar a vocês, porque retrata muito a peça. Olha a figura que eu botei aí, a mulher de barba. Isso diz muito sobre a história, né? Como que elas ganham espaço quando se vestem de homens, né? Como que elas ganham voz. Voltando aqui,
Então, nesse contexto aí, a gente vê pela imagem, né, as mulheres nos afazeres domésticos, cuidando ali da casa, né? Então, esse era o ambiente dessas mulheres. Então, por isso que a Valentina fala lá na história: se é para cuidar da cidade, como cuidar da casa? Cuidar da casa a gente sabe, né? Então, esse é o contexto dessa mulher. Existiam mulheres que trabalhavam fora, se fossem escravas, se não tivesse condição de se manter, ou se fossem prostitutas. Tinha até um nome para elas, né? Tipos de prostitutas, enfim. As cortesãs mais chiques e tal. Tinha até um status na sociedade, né? Mas as mulheres que não eram nem prostitutas, nem escravas, viviam no contexto da casa. E aí, essa mulher, o que acontece? Ela depende do marido para tomar as decisões. Ela não toma decisão de nada. Eu li no texto falando assim, que ela é como se fosse... Ela permanece a vida toda como menor de idade. Ela não tem como tomar decisão, né? Nesse momento da reforma, o pai transfere o poder dele sobre a mulher para o marido, quando ela casa. Antes, o marido se tornava o pai dela. Mas nesse contexto aí, no período que foi escrita a peça, já tinha tido essa reforma, então já tinha essa mudança, né? A mulher continua sendo da família dela e o pai passa o poder das decisões para o marido. Então ela deixa de ser comandada pelo pai e passa a ser comandada pelo marido. E a ideia dessas reformas foi exatamente aglutinar as famílias com diferenças econômicas, com o fim do dote. Então, a mulher não se tornava mais do dote dela, as propriedades dela, não passava a ser do marido mais. Então, as diferenças econômicas podiam ser superadas. E quando havia essa aglutinação das famílias de poder aquisitivo diferente, você conseguia diminuir os conflitos na sociedade. Essa era a ideia lá do Solon e dos amiguinhos dele, né? Então, o casamento era uma ferramenta social da democracia grega. E que cidadania essa mulher tinha? Ela tinha cidadania? Se ela não tinha o poder de decisão de nada? Ela era cidadã ateniense, desde que os seus pais e o seu marido também fossem considerados cidadãos atenienses. Tinha que ter lá os requisitos, as posses e tal, para ser um cidadão ateniense. Ter nascido em Atenas e tudo mais. Mas ela, em si, não sozinha, eu sou cidadã ateniense. Não, só se os pais fossem ou o marido. E aí, é claro que essa atuação dela não também era inexistente, né? Elas não tinham qualquer prática na vida pública. Elas não participavam das discussões, da polis, das assembleias, né? na ágora, né? Elas não participavam. E é aí que vem a história da peça Revolução das Mulheres, que elas subvertem isso. Não, peraí, nós também queremos, nós também podemos. Mas de que forma isso é subvertido no contexto da história? Quando elas se vestem de homens. Então, na verdade, elas continuaram não podendo falar. Elas deram um jeito sendo homens. Aí nos traz uma reflexão. Isso é muito diferente do que a gente tem hoje.
né? Até que ponto nós, mulheres, para termos nossa fala ouvida, também não nos colocamos como homens, com comportamentos masculinos em algumas situações, né? Ou precisamos nos impor de uma maneira masculinizada, né? Acho que hoje isso está melhorando, está mudando, as mulheres têm se colocado como mulheres, né? Mas isso já aconteceu e em alguns setores isso ainda é muito forte. E aí vamos pensar, isso tudo acontecia lá na Grécia Antiga. Então, falando aí de antes, há muito tempo antes de Cristo. E hoje, né? Quais são os direitos políticos que nós temos? Qual é a atuação política das mulheres brasileiras hoje, 2021? Qual é o nosso local nessa história, né? A nossa cidadania é como? Somos todos cidadãos? Somos todas cidadãs? Né? Perante a lei, sim. Né? Não tem mais a questão do casamento, mas também o casamento pode ser uma questão para algumas pessoas, né? Então, vamos focar na questão da atuação política, né? Eu vou fazer um histórico aqui, bem breve, dos direitos políticos das mulheres brasileiras, para a gente entender esse contexto, né? Como vocês podem observar aí, estamos pegando século XX, que é o momento em que a gente tem a luta pelo voto feminino no mundo, né? A luta feminista no mundo, no século XX, ela explode em vários lugares. E no Brasil, o que acontece? Em 1927, antes de existir uma lei federal e tudo mais, no Rio Grande do Norte, começa-se a aceitar o voto feminino. Vejam, não estamos falando de todas as mulheres. É claro que nesse momento nem todos os homens tinham direito a voto. Estamos falando de pessoas com posses, né? Pessoas com posses. Em 1929, também o Rio Grande do Norte já é eleita uma prefeita, a primeira da América do Sul, que é essa que está na fotinho aí, a Alzira Soriano. Tá na fotinho aí. Não sei se vocês estão visualizando a fotinho dela. Tem várias fotinhos aí de mulheres importantes no contexto político brasileiro, cada uma com as suas marcas, né? E a Alzira é a fotinho que está um pouquinho maior, que vocês conseguem ver a primeira prefeita eleita no Brasil e na América do Sul. Mas, na esfera federal, a lei que aprovava o voto feminino só foi votada, na verdade, em 1934. Surgiu o projeto em 1932, e em 1934 é que ela foi aprovada. Também, como eu falei, num contexto diferente, que a gente não tinha toda a população sendo considerada apta a votar, né? Somente algumas pessoas tinham essa possibilidade, inclusive os homens, né? Mas já foi um avanço, né? Aceitar que as mulheres tinham sim capacidade de votar. E aí a gente meio que faz uma revolução das mulheres, né? Como lá a Valentina, só que como mulheres, né? Efetivamente aparecendo como mulheres, podemos dizer sim, nós podemos votar e ser votadas, né? Em 2015, eu coloquei aí, só para a gente lembrar, eu não sei se vocês sabem disso,
que nós temos o Dia da Conquista do Voto Feminino foi instituído, que é o dia 24 de fevereiro, que foi o dia que foi aprovada a lei. Né? Essa lei foi aprovada no dia 24 de fevereiro. Então, foi instituído em 2015 o Dia da Conquista do Voto Feminino. Acho interessante a gente saber isso, né? Que às vezes a gente nem sabe que existe isso, mas é importante, e a gente já está aí completando 90 anos quase, né, da lei, e é importante que a gente sempre lute por isso, porque muitas vezes a gente vê a população em geral, não vou votar, não quero votar, para que isso? Né? E a gente entender, ou vai lá e vou votar em qualquer um, ou vota nulo, enfim, só para dizer que está lá participando, né, para não ter alguma questão, ou muita coisa que a gente ouve, né, vou pagar multa. Né? Mas olha, isso foi uma luta de todas essas mulheres que estão aí nessas fotinhos, né? Todas elas lutaram, né? E nós lutamos até hoje para ter nosso espaço. Por que a gente não vai ter nosso espaço, né? Então, são algumas reflexões que eu quero trazer para vocês, que é importante a gente pensar. Poxa, teve tanta luta, agora eu vou dizer, não quero, não estou afim, né? E não só a questão do voto, mas de ser votado. E isso ainda é uma questão. Qual a quantidade de mulheres são eleitas no Brasil? Qual a quantidade de mulheres são candidatas no Brasil? E aí a gente tem, em 2009, foi instituído uma lei, né, na lei eleitoral, que 30% de todas as candidaturas deveriam ser de mulheres. Então, é o que eu chamo de cota, né, do partido. A cota partidária, que 30% tem que ser mulheres. Isso tem trazido algumas questões, né? Inclusive na última eleição majoritária para a presidência, né? A gente teve aí várias questões com relação a isso, principalmente nas eleições do legislativo, né? De mulheres que foram candidatas, mas que não foram votadas e ganharam alguma coisa para isso, né? Então a gente tem aí vários problemas nesse contexto que se coloca lá a pessoa só para fazer o número, só para participar do número. E isso eu acho que fica até mais evidente a partir de 2018, quando também na lei eleitoral é colocado que 30% do valor recebido pelos partidos políticos do fundo partidário deve ser utilizado para as campanhas das mulheres. Tá? Tem partido, então, que faz o quê? 30%. Vamos lá, vamos contar. Tem contas aqui, tá bom, acabou. Ótimo, completou a cota. Vamos gastar isso aqui, beleza, acabou. E não tem, de fato, o compromisso de ter mais mulheres participando e de projetar essas candidaturas. Né? Então, quem são essas mulheres que elas são eleitas? Qual é a representatividade que a gente tem? Eu trouxe aqui alguns números da Câmara dos Deputados do Senado Federal e a gente vê, sim, uma evolução, né? Nós temos aqui, desde 1982 até 2018, e nós observamos que há um aumento da participação feminina, tanto na Câmara quanto no Senado. Aqui houve uma pequena queda, né, de 94 para 98, mas aqui na Constituição da Câmara a gente tem, aqui também, na Câmara houve, nesse mesmo período, uma diminuição. Mas nós saímos aqui em 82 de 8 mulheres na Câmara de Deputados para hoje, nessa legislatura de 2018-2022, 77 mulheres. É pouco. No contexto geral, sim. Mas já é mais do que a gente tinha antes. E no Senado,
a gente tem também aqui no Senado uma variação um pouco maior na quantidade de mulheres, que também o Senado tem uma vigência diferente, né? Os mandatos são de 8 anos, e aí vai mudando, né? Metade, metade. Então há uma diferença nesse contexto também. E nós hoje temos, então, 7 mulheres no Senado. Também é pouco, mas está caminhando, né? Nesse sentido. Agora, muito forte, eu não posso deixar de falar isso, na eleição de 2020. Eu não posso deixar de falar isso porque eu estou falando de Campos do Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, um município como o Brasil todo, com a maioria de mulheres. Um município que tem, na sua história, mulheres muito fortes, que sempre fizeram parte da política da cidade, e nós não tivemos nenhuma mulher eleita. E isso tanto no executivo, que tínhamos candidatas, tanto no legislativo, que tinha muitos candidatos, né? E isso é uma coisa muito forte, né? Eu acho que há muitos anos não se tinha uma legislatura sem mulheres em Campos. Então, eu tenho que fazer essa observação, porque isso, para mim, é muito sério e a gente precisa pensar sobre isso, né? Será que nós estamos participando mesmo? Né? Vamos ver qual o contexto das eleições de 2020. População de mulheres no Brasil. 51,8% da população brasileira. Ou seja, temos mais mulheres que homens. Somos 52,5% do eleitorado. Então, nós também somos mais eleitores. No contexto das pessoas aptas a votar, nós também somos maioria. Porém, nós temos 33,45% de candidaturas femininas. Mas, dessas candidaturas, 21% são candidatos a vice. Veja, a vice, tudo bem. Mas ao candidato principal, não. Por que tem uma vice-mulher? Para pegar o voto desse eleitorado feminino, né? E ainda tem uma outra questão. Muitas dessas mulheres que são candidatas, né? E aí nós chamamos de eleições municipais, né? Candidatas a prefeitos, vereadoras, principalmente a prefeitos, elas vêm de famílias em que os pais, maridos, parará, têm uma história, né, na política. Então, muitas vezes elas não vêm sozinhas. Elas trazem toda uma história política familiar. Também é uma outra observação que é feita, né? Não é uma mulher qualquer, vou eu lá me candidatar a alguma coisa, né? Quem é você? Né? Qual é a sua história? Você vem da onde? Então, isso legitima também essas mulheres. Houve um aumento na quantidade de candidatas, mas como eu frisei aqui para vocês, esse aumento se deu muito também com candidatas a vice-prefeito. E a gente não teve candidatas a prefeitura eleita, se não me engano, só uma das capitais teve uma candidata eleita, né? E aí nós temos, então, quem foi eleito? 13% das prefeitas e 16% vereadoras. Então é muito pouco. Para o contexto que nós temos de sermos a maior parte do eleitorado brasileiro, a maior parte da população brasileira, nós não temos representatividade, né? Então, que atuação é essa? Essa é a questão, né? Essa pergunta que eu estou trazendo. Se lá na Grécia Antiga a gente tinha todas as questões que não deixavam que essa mulher atuasse na sociedade, hoje nós não temos questões
legislativas, né? Não temos questões de lei, mas cadê a participação das mulheres? Né? E nós, para piorar a situação, a gente tem um contexto de machismo fortíssimo no contexto político, né? Na sociedade em geral, mas um contexto político muito forte, né? Eu estava assistindo uma palestra de uma... Ela é economista e ela era secretária de economia de Niterói, e ela fez uma palestra ela falando sobre como que a atuação das mulheres em alguns setores ela é até possível, mas em outros não. E é uma observação interessante, né, que ela fez. Secretaria de Educação. Tudo bem. Secretaria de Assistência Social, né? Saúde. Agora, economia, transporte. Não, isso aí não é. Segurança, não pode ser mulher. Não, isso aí é coisa de homem, né? Então, a inserção da mulher também é muito nesses aspectos aí, a cultura, a educação, assistência social, que vai cuidar das pessoas, né? Sempre reafirmando essa coisa do cuidado, né? Mas a gente também pode cuidar do meio ambiente, do transporte, né? Da segurança, por que não? É isso que a Valentina diz, né? A gente sempre sabe cuidar. É para cuidar, a gente cuida. A gente cuida de tudo, né? E aí, pior do que essa situação da participação é essa questão do machismo fortíssimo que se refletiu nas eleições de 2020. Né? E eu trouxe algumas manchetes para vocês da violência sofrida por algumas dessas candidatas, né? E aí a gente tem aí, ó, na reta final do primeiro turno das eleições, mulheres foram vítimas de violência política a cada 2 dias. Então, além de serem discriminadas na hora de se candidatar, né? Serem pouco votadas, ainda sofrem com a violência. As pessoas ainda acham que elas podem ficar fazendo piadinha, fazendo comentários, né? Misóginos. Isso também é uma questão muito importante que a gente tem que refletir, né? O que está acontecendo no Brasil e que as mulheres não podem falar, não podem se posicionar. Foram muitos ataques sofridos, né? Ataques racistas também, muitos deles, mas muitos ataques por sermos mulheres. Outra notícia, né? Em Recife e Porto Alegre, resultados das eleições espelham força de oligarquias e violência política contra mulheres. Essas duas capitais especificamente foram capitais em que nós tivemos 2 mulheres no segundo turno das eleições e que todas 2 sofreram uma violência política muito forte. No caso de Recife, muito a questão das oligarquias, apesar da candidata ser parte de uma oligarquia política, né? Fazia parte de um contexto familiar político, inclusive o seu oponente que ganhou a eleição é da mesma família, né? Sofreu muito essa violência política, de falar coisas que não foram ditas, ou de fazer acusações, né? E a mesma coisa aconteceu em Porto Alegre. Então, é uma questão muito séria, precisa ser pensada, né? Até que ponto nós, mulheres, também legitimamos essa fala, né? E falamos isso também. A outra notícia é: se continuarmos esse ritmo, só em 56 anos
teremos paridade entre homens e mulheres nas câmaras municipais. Por quê? Né? Então, nós continuamos num contexto machista em que nós temos a legislação a nosso favor, mas a cultura política, a cultura da sociedade ainda nos diz o nosso lugar. Como lá na Grécia, o nosso lugar ainda é o lugar secundário, o lugar da casa, o lugar de figurante e não o lugar de protagonista. Então, essa reflexão eu queria trazer para vocês. Se a gente pensar nessa atuação da mulher na sociedade brasileira, atuação política, sim, política, eu estou falando aqui especificamente de eleição, eu estou falando de se candidatar e de votar, mas a participação política não é só partidária. A participação política está aqui falando para vocês isso. Isso é uma participação política. E não é à toa que nós temos 2 mulheres aqui hoje falando com vocês. Né? E não é à toa que nós escolhemos o texto Revolução das Mulheres. Então, mais uma vez, convido a vocês a ouvir. Vou deixar só aqui as referências que eu utilizei, vários artigos e trabalhos muito interessantes. E esses dados que eu trouxe para vocês, aquela tabelinha, né, da Câmara e tal, é a cartilha, é uma cartilha elaborada pelo Senado, cartilha da mulher, muito interessante, que conta todo esse contexto histórico. E aí, quem quiser pesquisar mais, né? Quem quiser fazer pergunta no chat, vai ficar aberto por um período e a gente vai respondendo. À medida que vocês forem tendo alguma questão, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas, então, agradecer a atenção de vocês e convidar mais uma vez para ouvir o podcast, né, acompanhar lá as nossas redes sociais e ouvir todo o contexto para entender do que a gente está falando, né? Então, agradecer aí o convite também para fazer essa fala com vocês. Espero que tenha esclarecido algumas questões. Ficou ótimo, ótimo. Muito bom, Liana, porque você foi falando e a gente vai meio que fazendo um filme do momento que a gente fez, né, as gravações do nosso podcast e antes mesmo, quando a gente fez leitura do texto e a discussão sobre o texto, da postura das mulheres, tem uma surpresa no final, né, que a gente não vai contar. Então, é importante que todo mundo possa ouvir os 4 episódios, né, e que já estão colocados aí. A cada domingo a gente colocou um. Hoje a gente já está encerrando o mês de março, né, no dia 30, e a gente está encerrando também esse conjunto de produtos, né, que nós conseguimos fazer para apresentar ao público, com toda essa história que a gente tem do Grupo Nós do Teatro, sempre vinculada às questões femininas, né? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, mas sempre nós trouxemos para nossos espetáculos teatrais a questão feminina, tanto que a anterior a essa, né, ainda quando não havia pandemia, que nós estávamos no palco, nós trabalhamos uma peça falando exatamente da violência contra a mulher, a peça Boca, né? Inspirada na obra da Rupi Kaur, né? Outros jeitos de usar a boca, né? Então, a gente, meio que naturalmente até, a escolha do grupo acaba sendo sempre essa. Não é porque a gente tem menos homens e mais mulheres no grupo, mas é porque, efetivamente, os homens que temos no grupo também
são muito adeptos dessa visão, né, que a gente precisa ter contra as minorias, né? Que, como você demonstrou, somos maioria em número, mas somos consideradas minorias. Então, a gente fecha o mês de março, que é o mês em que a gente lembra, né, a luta das mulheres, no dia 8 de março. É um dia de luta, não é um dia de flores e beijos e abraços. De fato, beijos, abraços e flores, nós mulheres, de maneira geral, gostamos de receber todos os dias, né? Mas o dia 8 de março, o mês de março, é para a gente lembrar a importância que tem a luta de nós mulheres. Como você demonstrou aí, a gente cresceu, a gente avançou, mas se nós temos a maioria de mulheres eleitoras, por que as mulheres não são eleitas? E aí eu vou deixar também uma pergunta, né? Quem será machista nessa história? Quem é mais machista nessa história? Nós, mulheres, votamos nos homens e os homens votam nas mulheres? As mulheres não votam nas mulheres? Quem vota nas mulheres? Né? Então, são questionamentos interessantes, todos eles a partir daquela estrutura que você mostrou lá em Atenas, em que o poderio era primeiro do pai, depois do marido. Então, se a gente for parar para observar a sociedade brasileira hoje e a sociedade mundial como um todo, as mudanças aconteceram muito vagarosamente, a passo de tartaruga, mas ainda há muitas famílias que continuam esse trajeto. Primeiro obedeça ao pai, depois obedeça ao marido, e você não tem autonomia para pensar, para falar, para dirigir sua vida, né? Para dirigir uma empresa, enfim. Então, quero agradecer muito a colaboração sua nesse projeto, foi excepcional, a ideia do texto foi sua, né? Eu quero, inclusive, deixar isso registrado, a ideia de trazer esse texto, né? Que a gente sempre faz aquela conversa de início de ano, quando a gente se viu diante da pandemia, a gente viu o que nós vamos fazer, né? Ainda lá em julho do ano de 2020, e aí foi muito bom que a gente pôde fazer essa retomada cultural, trazendo, né, todo esse arcabouço de conhecimento, esse trabalho dos 25 anos do Grupo Nós do Teatro, né, que a gente ia festejar presencialmente, mas estamos fazendo aqui, ainda esse ano de 2021, executando o nosso podcast teatral. Eu gostaria que vocês apertassem o sininho, que vocês compartilhassem todo o projeto, né? Nós temos oficinas dada pelo Jonas Defante, foi muito interessante. Eu fiz também uma entrevista com o Jonas, que contou para a gente como transformar o teatro, né, num podcast, foi muito técnico, né, uma entrevista bastante de conhecimento técnico, e esse bate-papo aqui, que a gente deixou você falar e mostrar um pouco desse seu conhecimento na área teatral, né, e também na sua visão humanista, né, e de mulher ativa que luta por aquilo que acredita. Então, meus agradecimentos a você, meus agradecimentos a todo o Grupo Nós do Teatro, que também colaborou com esse nosso projeto, e agradecer a todos que estão nos vendo agora, assistindo ao nossa conversa, nossa palestra, e, logicamente, a Lei Aldir Blanc, a luta pela Lei Aldir Blanc, né, que ela continue em 2021, é o que a gente deseja. Agradecer à Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa, ao Governo do Estado, enfim, a todos que puderam colaborar conosco nessa caminhada. Um abraço e tudo de bom, muita saúde para todos. Tchau.